Boas-vindas a mais um episódio de Relatos Sobrenaturais. Hoje, vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu em Petrópolis, Rio de Janeiro. Prepare-se para conhecer o relato de Beatriz Almeida, uma jovem arquiteta que teve uma experiência assustadora com um espelho antigo em uma mansão histórica. Aproxime-se da fogueira e sinta o calor das chamas enquanto mergulhamos nesta história de medo e mistério. Beatriz Almeida era uma talentosa arquiteta, apaixonada por restaurar construções antigas. Quando recebeu a proposta de restaurar uma mansão histórica em Petrópolis, ela ficou encantada. A mansão Monteiro, construída no final do século XIX, era conhecida por sua arquitetura magnífica e histórias de mistérios que a cercavam. A mansão pertencia a uma família rica, mas após um trágico acidente que resultou na morte de toda a família, o lugar ficou abandonado por décadas. Ao chegar à mansão, Beatriz ficou impressionada com sua grandiosidade. As paredes de pedra, as janelas em arco e os detalhes ornamentados contavam histórias de um tempo em que a mansão era o centro de grandes festas e reuniões sociais. No entanto, o interior estava em ruínas, com móveis cobertos de poeira e teias de aranha pendendo dos tetos. Beatriz decidiu começar a restauração pelo salão principal, um grande espaço com um lustre de cristal pendurado no centro. Ao explorar a sala, encontrou um espelho antigo encostado em uma parede. O espelho era enorme, com uma moldura dourada trabalhada em detalhes intrincados. Apesar da sujeira acumulada, Beatriz podia ver que era uma peça de valor inestimável. Movida pela curiosidade, Beatriz limpou cuidadosamente o espelho. Quando terminou, ficou admirando seu reflexo na superfície polida. De repente, teve a sensação de que algo estava errado. O reflexo parecia ligeiramente distorcido, como se houvesse uma presença invisível ao seu lado. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas atribuiu a sensação ao cansaço. Nos dias seguintes, Beatriz continuou a trabalhar na restauração da mansão. Sempre que passava pelo espelho, sentia aquela estranha sensação de ser observada. Certa noite, enquanto trabalhava até tarde, ouviu um sussurro fraco vindo do espelho. Aproximou-se cautelosamente e viu, refletido na superfície, o vulto de uma mulher. A mulher, vestida com um longo vestido branco, tinha uma expressão de tristeza profunda. Beatriz tentou tocar o espelho, mas a figura desapareceu instantaneamente. Perturbada, ela decidiu que precisava investigar mais sobre a história da mansão. No dia seguinte, Beatriz foi ao Arquivo Histórico de Petrópolis. Lá, descobriu que a mansão pertencia à família Monteiro, que tinha uma filha chamada Helena. Helena, noiva de um jovem oficial, morreu tragicamente na noite de seu casamento em um incêndio que destruiu parte da mansão. Desde então, rumores diziam que seu espírito assombrava o lugar, presa entre este mundo e o próximo. Determinada a ajudar Helena a encontrar paz, Beatriz voltou à mansão com um novo propósito. Decidiu realizar uma sessão de contato espiritual, algo que nunca havia feito antes, mas que sentia ser necessário. Preparou o salão principal com velas e sentou-se diante do espelho, tentando se comunicar com Helena. Helena, se você está aqui, por favor, mostre-se. Quero ajudar você, disse Beatriz, sua voz ecoando no salão vazio. Por alguns minutos, nada aconteceu. Mas então, o espelho começou a embaçar e a figura de Helena apareceu novamente. Desta vez, ela não estava sozinha. Ao lado dela, havia um homem de aparência severa, com olhos cheios de ódio. Beatriz sentiu um medo profundo enquanto o homem se aproximava do espelho, como se quisesse atravessá-lo. Ele não quer que eu vá, sussurrou Helena, sua voz cheia de desespero. Ele me mantém aqui.
presa. Beatriz compreendeu que o homem era o espírito do pai de Helena, que morreu no mesmo incêndio. Dominado pela culpa e pela raiva, ele estava impedindo que a filha encontrasse paz. Beatriz sabia que precisava fazer algo para libertar Helena, mas não sabia como. Decidiu procurar ajuda de um médium local, conhecido por sua habilidade em lidar com espíritos. O médium, um homem idoso chamado Afonso, aceitou ajudá-la e foi à mansão na noite seguinte. Ao entrar no salão, Afonso imediatamente sentiu a presença dos espíritos. Helena, eu estou aqui para ajudá-la a encontrar paz, disse Afonso, sua voz firme e calma. E você, Monteiro, precisa deixar sua filha ir. Vocês estão ambos presos em um ciclo de dor. O espelho começou a vibrar, e as figuras de Helena e seu pai apareceram novamente. A atmosfera na sala ficou densa, e as velas tremeluziram como se um vento invisível as estivesse atingindo. Afonso começou a entoar uma oração, tentando libertar os espíritos. De repente, o pai de Helena começou a gritar, sua voz cheia de raiva. Ela não pode me deixar! Eu não permitirei! Beatriz sentiu uma força invisível a empurrar para trás. Caiu no chão, sentindo o ar ser sugado de seus pulmões. Afonso, com dificuldade, continuou a oração, pedindo que o espírito de Monteiro deixasse a filha partir. Após o que pareceu uma eternidade, a figura de Monteiro começou a desaparecer, seus gritos ecoando pelo salão até se tornarem um sussurro distante. Helena, agora livre, olhou para Beatriz com um sorriso triste. Obrigado, disse ela suavemente, antes de desaparecer. A mansão ficou em um silêncio sepulcral. Afonso ajudou Beatriz a se levantar, ambos exaustos pela experiência. Você fez a coisa certa, Beatriz. Helena finalmente encontrou paz, disse Afonso. Beatriz sentiu um misto de alívio e tristeza. Sabia que havia ajudado a libertar um espírito preso, mas a experiência a deixou marcada para sempre. Continuou a restauração da mansão, mas sempre evitava olhar diretamente para o espelho, temendo ver algo que não deveria. No entanto, algumas noites depois, enquanto finalizava os últimos detalhes do salão, Beatriz percebeu algo estranho. O espelho, que estava limpo, começou a embaçar novamente. Aproximou-se cautelosamente e viu, com horror, a figura de Monteiro refletida. Ele não havia desaparecido completamente. Você nunca poderá se livrar de mim, sussurrou Monteiro, sua voz ecoando no salão vazio. Beatriz, tomada pelo medo, tentou sair do salão, mas a porta se fechou com um estrondo. Sentiu a presença opressiva de Monteiro ao seu redor, como se o espírito estivesse tentando prendê-la na mansão. Desesperada, tentou chamar Afonso, mas seu telefone estava fora de alcance. Naquela noite, Beatriz desapareceu. Quando os trabalhadores chegaram na manhã seguinte, encontraram o salão principal vazio, exceto pelo espelho, que agora estava rachado. As autoridades locais nunca encontraram nenhuma pista sobre o paradeiro de Beatriz, e a mansão Monteiro permaneceu abandonada, assombrada pelo espírito vingativo de Monteiro. E assim termina o relato de hoje. Espero que tenham sentido a mesma tensão e mistério que Beatriz sentiu naquela noite. Até o próximo episódio de Relatos Sobrenaturais, onde novas histórias assombrosas esperam para ser contadas. Boa noite e lembrem-se, às vezes, o passado nunca está realmente morto, apenas esperando para ser descoberto.